Sabe, quando a gente pensa em medir alguma coisa, logo vem à cabeça uma régua, uma balança, certo? Mas e software? Como é que se mede uma coisa que a gente nem consegue tocar? Parece um beco sem saída, né? Mas e se eu te contar que existe sim um jeito de medir exatamente o valor que um software entrega, sem se importar nem um pouco com a tecnologia por trás dele? Então, bora mergulhar nesse assunto. A gente vai começar entendendo qual era o grande problema de medir software antigamente. Daí, vamos ver a solução que surgiu, os pontos de função. Depois, a gente desmonta essa ideia em 5 partes principais, dá uma espiada em como funciona a contagem e, no final, a gente amarra tudo para entender por que isso faz tanta diferença na prática. Para a gente começar essa conversa, vamos fazer uma pequena viagem no tempo. A gente precisa entender a dor de cabeça que sempre foi tentar colocar um número, uma medida, no tamanho de um software. Pensa aí um pouquinho. Se alguém chegasse e perguntasse qual o tamanho desse aplicativo que se usa todo dia, o que a gente responderia? A quantidade de telas? O espaço que ele ocupa no celular? O número de coisas que ele faz? Não é uma pergunta fácil, né? E olha, as primeiras tentativas de responder essa pergunta eram, bem, digamos que um tanto quanto literais. É quase como essa imagem sugere. É a mesma coisa que tentar medir o valor de um livro pelo peso dele. Simplesmente não faz sentido, porque a medida não captura o que realmente importa. Então, o caminho que parecia mais óbvio na época era vamos contar as linhas de código. A lógica era simples, né? Quanto mais linhas de código, maior o software. Faz sentido, certo? Bom, a verdade é que não é bem por aí. E este exemplo aqui mata a charada. Para fazer a tarefa mais básica da programação, que é escrever Olá Mundo na tela, olha a diferença. Em Python, uma única linha resolve. Se a gente for para C#, já pulamos para 7. E em Assembly, 15 linhas. Pensa bem, o resultado para o usuário é exatamente o mesmo, mas a medida em linhas de código é completamente diferente. Fica óbvio que essa régua, a de linhas de código, está quebrada. Foi justamente para resolver esse problemão que lá nos anos 70, um cara chamado Alan Albrecht, que trabalhava na IBM, teve uma ideia que mudou completamente o jogo. A sacada do Albrecht foi genial, de uma simplicidade incrível. Ele basicamente disse, gente, por que a gente está olhando para o motor, para as peças, para o código? Vamos parar com isso. A gente tem que olhar para o que o carro faz. Vamos medir o que o software entrega para o usuário, as suas funções. E foi daí que nasceu o ponto de função. Pensa nele como 1 metro ou 1 quilo, só que para software. É uma unidade de medida que mede o tamanho funcional, ou seja, o que o sistema faz sempre do ponto de vista de quem está usando. E o mais importante, não importa se foi feito em Python, em Assembly ou em qualquer outra tecnologia. Para a gente entender como essa medida funciona na prática, vamos pensar numa analogia. Imagina que a gente quer comparar carros, mas sem usar o preço. A gente poderia criar os pontos de carro, né? A gente dá uma nota para a potência, outra para o espaço, outra para o valor de revenda e, no final, soma tudo. A análise de pontos de função, ou APF, faz exatamente isso. Só que, em vez de avaliar potência e espaço, ela avalia as funções de um software. Beleza, mas então, que características são essas que a APF mede? Basicamente, tudo se resume a 5 componentes principais. Esse desenho aqui é o coração da ideia toda. Imagina que existe uma linha, uma fronteira, em volta do nosso aplicativo. A análise de pontos de função vai medir tudo o que acontece em relação a essa fronteira, os dados que ficam guardados lá dentro e as informações que entram e saem. E para ficar ainda mais fácil, a gente pode separar esses 5 componentes em 2 grandes grupos. De um lado, temos as funções de dados, que têm a ver com onde a informação fica guardada. Do outro, as funções de transação, que são as ações, o que o sistema de fato processa. Vamos começar com o primeiro tipo de dados, o arquivo lógico interno, ou ALI. Pensa nele como uma gaveta de arquivos que pertence ao próprio sistema. É um conjunto de dados que o aplicativo mesmo cria e gerencia. Um exemplo clássico é a tabela com os dados dos funcionários num sistema de RH. Agora, o segundo tipo de dados é o arquivo de interface externa, o AIE. Aqui a lógica é um pouco diferente. São dados que o nosso sistema precisa usar, precisa ler, mas que não são dele. Quem cuida desses dados é um outro sistema. Por exemplo, nosso sistema de RH pode precisar consultar a cotação do dólar, mas essa informação vem de um outro sistema, do Banco Central, por exemplo. Ok, agora vamos para as transações, para as ações. A primeira é a entrada externa, a EE. É bem simples. É todo o processo que joga dados para dentro da fronteira do nosso sistema para alimentar uma daquelas gavetas internas, um ALI. O exemplo mais claro de todos, um formulário de cadastro. A gente preenche e envia os dados para dentro do sistema.
Depois, temos a saída externa, ou SE. Aqui, o sistema joga informação para fora da fronteira. Mas tem um detalhe crucial. Essa informação é processada. O sistema faz alguma conta, alguma lógica antes de mostrar o resultado. Pensa num relatório de vendas do mês. O sistema não mostra só a lista de vendas. Ele soma tudo e apresenta um total. Isso é uma saída externa. E por último, a consulta externa, a CE. Ela também manda dados para fora, assim como a saída externa. Mas aqui não tem processamento, não tem cálculo, é uma busca pura e simples. É a diferença entre pedir um relatório que soma as vendas do mês, que é uma CE, e simplesmente pedir para ver o endereço de um cliente específico. Isso é uma CE. Certo, então a gente já conhece as 5 peças do quebra-cabeça. Mas como a gente junta tudo isso para chegar num número? Bom, é importante saber que a contagem de pontos de função não é achismo. É um processo bem estruturado, com regras claras, para todo mundo chegar no mesmo resultado. Dando uma passada bem rápida pelo processo, a gente primeiro define o que vai ser medido. Depois, desenha aquela fronteira que a gente falou. Aí a gente conta quantos ALIs, AES, entradas, saídas e consultas existem. Depois disso, tem um fator de ajuste, que leva em conta outras características do sistema, e pronto, a gente chega no número final de pontos de função. Ok, legal. Passamos por toda essa teoria, definimos um monte de sigla, mas a pergunta que não quer calar é: e daí? Na vida real, para que serve tudo isso? Por que essa medida é tão importante? E é aqui que a mágica acontece. Com a APF, dá para fazer estimativas de custo e de prazo muito, mas muito mais precisas. Fica mais fácil controlar o escopo de um projeto, porque qualquer mudança pode ser medida. Dá para criar contratos do tipo pague por ponto de função entregue. E mais, dá para medir a produtividade da equipe de forma justa e até comparar um projeto com outros do mercado para saber se está indo bem. As decisões passam a ser baseadas em dados, não em achismo. No fim do dia, tudo volta para a ideia original do Alan Albrecht. O objetivo é medir o que o software faz, e não como ele foi feito. É uma mudança de foco, do esforço para o resultado, para o valor que chega na mão de quem usa. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Medir o valor e não o volume. Em um mundo cada vez mais focado em resultados, talvez essa não seja só mais uma técnica de medição. Talvez seja uma mudança de mentalidade, uma nova forma de pensar software. Fica aí a pergunta: será que esse é o futuro?